Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu ver quem está aqui. Mari, Luna, Cecília, Márcia, vai chegando o pessoal aqui. Não estou ainda vendo. Gradativamente chega. É muito interessante quando a gente coloca alguns temas, né? As pessoas. Ah, é muito legal isso. Eu adoro. Adoro observar. Eu gosto muito, uma das coisas que eu gosto de fazer é observar. Observar a reatividade, observar conclusões. É muito interessante observar como que a pessoa age perante algumas situações. Porque eu sei que toda vez que eu estou enxergando algo, tem algo dentro de mim que está recebendo aquela luz também, né? Então é bem legal, assim, eu sempre fiz uma pergunta, porque se eu posso aprender com a escolha que o outro está fazendo, por que eu tenho que escolher depois para viver aqui? Isso eu aprendi ser um terapeuta, porque às vezes quando eu ia atender alguém, eu ouvia da minha essência. Presta atenção que isso é para você. E é muito interessante isso, né? Então, assim, eu ouvia aquela história, eu ouvia aquela pessoa contando coisas com outro, né, com ouvidos assim de. Não um ouvido de mercador, né? Que o ouvido de mercador é aquele que está andando por tudo quanto é lugar, entra e sai, não está nem aí, mas com o ouvido de um observador. E foi muito, muito grandioso para mim trabalhar como terapeuta durante, sei lá, 20 e tantos anos, porque eu aprendi muito. E escolhi não criar muitas coisas no sentido de dores e sofrimento por causa desse aprendizado. Então, uma das coisas que eu gosto, né, de fazer e convido você para fazer, porque qualquer um pode fazer, não existe uma coisa de, eu não consigo. É simplesmente observar, sem gerar pensamentos na sua mente de julgamento. Isso é que é importante. Então, se alguém está lá contando uma história, se coloque num sofazinho lá interno e ouve a história, sabe? Ouve a história. Sem dar palpite, né? Sem tirar conclusões. Vai chegar o momento que aquela pessoa vai perguntar para você: o que, que você acha? Aí você tem os ouvidos dela à sua disposição, no sentido de recebimento. Enquanto isso, não. A pessoa, ela não está perguntando para você. Mas ali ela está contando algo e que pode ser um grande aprendizado para todos nós. Isso é criar também fluxo. Quando a gente fala o amor como ferramenta para criar abundância, que é o tema da nossa live hoje, as pessoas acham que a abundância é sempre a parte material e dinheiro. Sempre. É muito interessante. Sempre, sempre, sempre. Eu quero abundância. 2026 eu peço abundância. Eu vou perguntar uma coisa aqui. Você não pediu abundância em 2024 para chegar esse ano? Pois é. E quanta abundância você criou esse ano? Eu criei muita abundância. Você criou abundância? Vamos olhar para isso? Vamos olhar para isso. Quanta abundância nós criamos? Eu não. Nossa, minha vida foi um caos material. Isso não é abundância também? Abundância de problema, abundância de notícia ruim, abundância de coisa ruim acontecendo. A abundância. Você criou abundância? Criei. Os devas, eles são muito engraçados. Ontem eu estava dando aula, e tem uma das aulas, né, da magia dévica, quem quiser, a gente já coloca na agenda, que dia 22 de janeiro tem uma turma começando. Mas é muito bonito eles falarem assim, que nós somos hábeis construtores, criadores. Nós criamos muita coisa.
muita. Só que, infelizmente, nós usamos a nossa energia em baixa, né? A frequência sem luz. Nós não vamos para a nossa essência e vamos criar aquilo com uma luz maior. Não, a gente cria através da dor. A gente cria através do sofrimento, a gente cria através do não amor. Então, assim, o amor com A maiúsculo é diferente, é diferente. E você pode criar muita coisa, muita coisa. Criar curas no seu corpo quando você começa a conversar com ele e amá-lo. Amá-lo, né? Por quê? Porque ele está sendo, por exemplo, se você tem um problema, sei lá, uma doença que está acontecendo, começando, é uma colheita. Ah, não, 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 eu já ouvi isso, tá? Não, não, não. É hereditariedade. Minha mãe teve, minha avó teve. Quem escolheu a família, né? E quantos que mãe e pai tiveram alguma coisa e nenhum filho trouxe essa doença? E às vezes um sobrinho teve, um sobrinho, sei lá. Eu lembro de uma paciente que ela tinha uma doença bem rara, inclusive, rara. Agora eu me lembrei de outra. São duas pessoas que tiveram doenças raras. Doenças raras. Uma, a tia-avó, eu acho que teve. Então, ela pôs na cabeça que ela herdou aquilo. E, gente, se limitou, era uma doença limitante, mas ela olhou para aquilo como, ok, eu tenho a doença, amém. Então, e ela, não que eu vou dizer que usava, mas assim, aquilo era a bandeira dela, né? E o corpo foi assumindo aquela posição de restrição de muita, muita, muita coisa, muita. Interessante que a outra pessoa também tinha uma doença. E uma doença que poderia limitá-la muito. Poderia limitá-la muito. É uma doença que, a outra eu não me lembro o nome, mas essa, também não lembro o nome, mas ela é exacerbar cálcio no corpo. Então, assim, os ossos ficam muito duros e, consequentemente, cálcio no cérebro, no sangue, em órgãos. Então, assim, vai falhando coisas, né? Vai falhando, falhando, falhando. Bem uma doença que tem, assim, especialista, tem que ser reumatos. É muito, né? Seguir, e até hoje a gente conversa, é a minha amiga, né? Ninguém parou ela. Hoje ela está com 70 e tantos anos. A doença que ela descobriu aos 40 e pouco poderia limitá-la aos 50, e ela está com 70 e blau. Outro dia estava na Itália, não sei quando foi para a África, não para, não para. E assim. Então, a doença pode ser algo que você tenha para superá-la. Hoje a medicina olha para isso, né? Todas as doenças vêm de um fundo emocional. Então, muitas vezes, você cria um solo fértil para uma doença. E eu falo que é o não amor. E você está criando abundância. Abundância de limitação. Essa outra pessoa também, né? A gente conversa, mas assim, a, em alguns momentos, sabe o que acontece comigo, gente? Vocês já me conhecem, eu não consigo, eu não tenho muito papas na língua.
E eu não consigo sentir dó de alguém, não consigo. Eu olho a pessoa como um ser divino criando aquela realidade. Isso para mim é honrar aquele ser. E essas duas pessoas, lá no início, só que uma delas, que é essa que hoje viaja, ela sempre estava ali, né? Ela morava do outro lado da rua, perto da onde tinha meu consultório, então a gente estava sempre se encontrando. E ela tinha essa coisa, e eu sempre falava assim: olha de uma outra forma, olha de uma outra. E ela sempre aceitou fazer essa mudança. Sempre, sempre. Então, assim, para ela, né, é, ela me tinha como uma grande amiga, então, assim, ela acolhia muito. E ela foi mudando, mudando. Essa outra morava no Rio, então ela subia para eu atendê-la, então era muito interessante. E E eu não falava, muitas vezes eu não falava, porque você via que a pessoa estava com muita dor. Então, não é o momento de você falar, não é o momento de você corrigir, não é o momento de você pressionar. Olha, você está criando sua realidade, porque a pessoa já está sofrendo, né? Eu nunca, eu não gosto disso. Eu me ponho numa situação, nessa posição do outro e não vou fazer. E, mas aí, depois que eu mudei para cá e comecei a trabalhar, principalmente quando a ordem chegou, e assim, você tem que dizer, se a pessoa chega até você, ela está pronta para ouvir, se ela chega até você, ela está pronta para ouvir. E isso é uma das coisas que eu comecei a honrar. E essa pessoa, ela começou a mandar mensagem, o passado, aí quando você fazia lá, aí, sabe? Eu falei assim, você está criando isso. Você pode mudar tudo. Não, talvez o seu corpo não vai restaurar uma saúde perfeita, mas a sua cabeça, a forma de você olhar, né? Mas ela acho que ela não gostou. Ela nunca mais falou comigo, às vezes manda cartão de Natal, essas coisas, mas nunca mais. Então, assim, eu respeito. Isso é uma das coisas que a gente precisa olhar. Existem pessoas que elas estão na dor e elas estão muito, mas muito acomodadas com aquela dor. Elas estão se sentindo em casa. Nós já fomos assim, em várias áreas. Aquilo tá bom? Não. Você gostaria de mudar tudo amanhã? Sim. Mas por que você não muda? Porque às vezes você não sabe nem por onde começar. É sempre assim. As pessoas não sabem por onde começar. Eu fui fazer o exame na segunda-feira e fui com o Uber. E o cara, ele era muito interessante. Ele chegava muito perto do próximo carro, do carro na frente, e freava. Pum! E eu lá atrás, pum! Uma coisa que está dirigindo, né? As pessoas nunca andaram atrás. E ele, pum! E uma, duas, três. E chegou um momento, eu falei, eu posso te pedir uma coisa? Você pode perceber isso que você está fazendo? Porque aqui atrás é bem ruim. Me desculpe, é que a minha cabeça está em outro lugar. Eu estou me separando e ele começou a falar. Eu falei, uau, criei problema, ok, vamos embora, né? Quem mandou falar, moça. E aí começou a falar, e foi muito interessante a história que ele contou, foi que a mulher, então ele assim, ele falou, tudo que começa errado, dá errado. Eu falei, um ponto de vista interessante é dele, não meu, porque tudo você pode mudar. E aí ele conta a história de um casamento de quase 20 e tantos anos, que casou porque ela estava grávida, mas teve mais 2 filhos. Bom, um casamento, e que você olhava, parecia normal. E aí ele falou que ele foi deixando de fazer um monte de coisa para ela. Foi deixando. Então, ela não gostava disso, ela parava. Aí ela brigava por causa disso, ele parava. Ele fazia isso, ela parava. E ela chegou o momento que ela começou a ir na igreja e buscar coisas, o caminho dela. E ela foi mudando. E aí, numa dessas brigas, ele sempre na briga, para não passar do limite, ele saía e ia para um outro apartamento que eles tinham, que o filho mora. E aí, numa dessas, ele vira para ela e fala assim: ela fala para ele,
não precisa voltar mais, porque eu não quero, eu quero separação definitiva. E aí ele, bum, ficou no buraco. E eu falei, você tem que olhar, e aí eu falei mesmo, olha, você tem que olhar essa pessoa, a sua esposa, você sempre achou que ela dependia de você, né? Então ela está tomando as suas rédeas, então, né, dá esse espaço a ela. Eu fiquei falando várias coisas, olha quanto coisas que você deixou de fazer por ela. Então ela estava nessa cobrança, eu larguei tudo para ficar com ela, né? Do jeito que ela queria, e agora ela fica livre e quer sair. Isso eu vejo acontecer em vários relacionamentos. Tratei de várias pessoas assim. Isso é muito importante. Então, assim, você está dando algo que não é amor. Ah, eu fiz porque eu amava. Mentira. Mentira, você não ama. Você está acomodado naquela situação, não tem peito para dizer vamos nos separar, eu assumo o risco de sofrer, mas isso não é mais para mim, porque nossas frequências não estão mais se alinhando. Então, quando você olha um relacionamento que frequências não se alinham, cada um vai viver a sua vida e podem ser amigos e podem ser cada um muito feliz. Só que o que acontece? Hoje os relacionamentos são baseados em apego. Então, essa pessoa tem uma vida, eu não quero, mas não quero que ninguém tenha. Isso não é amor, isso é apego. Então, quando você está literalmente olhando os outros, sem esse julgamento, né, sem entrar nessa dor, vai doer? Você dá, sim, vai doer, mas a outra pessoa está feliz, né? Ela está livre na frequência dela e você na sua. E daqui a pouco a coisa clareia e fica maravilhosa. Então, nós somos criadores de abundância, sim, mas nós não trabalhamos com o amor com A maiúsculo. Nós trabalhamos com o que eu gosto de chamar de não amor, ou um amor com A bem minúsculo, porque é um amor totalmente dependente, é um amor que você tira conclusões, é um amor que você está fazendo agora para colher amanhã. As colheitas, gente, das nossas escolhas, elas vêm naturalmente. Você não precisa arquitetar. Você pode, não, eu vou para a minha presença divina e eu vou perceber qual é o caminho a tomar, e aí sim, eu vou vou fazer essa escolha, vou tomar essa atitude. Eu estou na minha luz tomando. Pode doer? Pode. Pode quebrar algo que é rotina para mim? Pode. Mas eu sei que eu estou sendo verdadeiro comigo. E não ficando para manter, ficando por causa de filho, ficando. Então, é super interessante quando a gente olha a criação dessa forma. Né? Ontem a gente falou muito sobre criação. E agora nós temos que entender que o amor, ele é uma. Quando você olha, Melquisedeque sempre fala, amor, luz, amor, consciência é a mesma frequência. Luz, amor, consciência é a mesma frequência. Só que você percebe cada uma dessas de uma forma diferente, de um jeito diferente. Você vivencia ela diferente. Então, o amor, a luz e a consciência. Então, quando você às vezes olha uma situação e percebe, nossa, entendi agora, você abre e muda. Quando você enxerga, quando a luz clareia algo, uau, entendi isso, beleza. Quando o amor está ali, você é compassivo com a situação, você também toma atitude. Então, é maravilhoso isso, é maravilhoso isso. O quanto que nós podemos fazer escolhas que vão trazer grandes colheitas. Vou falar que, a princípio, a colheita vai ser, talvez tenha essa energia meio densa no início, né? Todo início pode ser meio caóticozinho. Por quê? Porque você tem que tomar atitudes, né? Então, assim, eu entendi que cada um vai ter que ir para um lado.
Mas tem aquela, você que vai ficar com isso, esse fogão é meu, sabe essas coisas? E que às vezes vai cutucar feridinhas também internamente. Então é muito importante a gente saber que tem esse período, né? Ok, vamos embora, vamos embora. Sabe que lá na frente. Então, assim, você escolheu a semente para ser plantada. Vai ter um pequeno trabalho essa plantação, no sentido de você arar a terra. Quem que vai arar a terra? Não se ara sozinho, vai ter que ser arado. Então, você vai preparar essa terra. A partir do momento que você coloca a semente, você não precisa fazer praticamente mais nada. A terra, a semente, a natureza vai fazer o resto. Percebe? Então é super bonito isso, super bonito. Ah, mas aí tem que passar veneno, porque senão a praga. Não, gente. Se você fizer a plantação do jeito que vem da sua essência, nem isso acontece. Porque você está num campo. E aquela energia de campo, ela sustenta aquela vida. Deixa eu ler um negócio aqui que escreveu. Que a Magali escreveu. O exemplo da minha mãe teve um câncer de mama, tirou a mama esquerda, ela cuidou da doença, não ficou na dor e nem no sofrimento. Ela dizia: Isso não é nada. Fez o tratamento e teve alta. Está maravilhosa, completou 90 anos com a cabecinha maravilhosa. Vocês percebem? Tudo é isso. E é assim, se você pega uma outra pessoa que, que fica comparando, eu tive câncer. Então, aquilo é o rótulo. E ela fica naquilo, não, porque eu naquela época, e não, porque ela, literalmente, ela não saiu do campo da energia da doença. Ela está criando abundância da doença. Então, a gente tem que entender que, ontem nós falamos isso, dependendo de como eu me alinho, eu vou criar mais. Então, quando eu estou nessa energia de amor, e a gente tem que entender, a gente já até falou sobre isso, o que é o amor verdadeiro? Né? O amor verdadeiro, ele não vem com julgamento. Então, eu estava dizendo no início da live sobre ser observador. O quanto você pode aprender, eu não sei como tomar uma atitude. Não sei. Eu estou rezando aqui, a essência me mostra como sair dessa dor. Né? O que é isso que eu estou sentindo? Como eu sano isso dentro de mim? E aí, você vai assistir um filme e ver uma história. Uau, olha a minha história ali. E olha como a pessoa tomou uma decisão e o que aconteceu. E aí, ou ela tomar uma outra decisão e aconteceu uma coisa diferente. Você pode aprender com aquilo, se você está na observação. Então, você pode ouvir alguém falando sobre uma história, você ouvir aquela história e você aprender, porque a pessoa tomou uma atitude. E essa atitude, ela teve um resultado. Então, muitas vezes, nós, só de olharmos, de ouvirmos, e eu não estou dizendo que só os terapeutas que têm essa oportunidade. Você ouve histórias na fila do banco, no ônibus, e você ouve história. As histórias estão ali. É só você ter ouvidos para ouvir. Então, é bem interessante quando você começa a observar. Observar as pessoas, como elas são. Como elas criam, eu gosto muito de ficar olhando de longe, né? A pessoa, por exemplo, ela, fulano, reclama, reclama, reclama. Aí, quando ela necessita de algo, fulano sana a vida dela. Mas ela passou, recebeu, aí, de novo, não faz o que ela quer, reclama, reclama, reclama. Então, assim, normalmente, muitos nessa realidade material, eles estão olhando apenas as necessidades próprias e os resultados que eles resolveram que querem ter. Então, eu quero um resultado X. Não importa como eu chego lá, não importa por onde eu passo,
em quem eu piso, não importa que eu quero chegar lá. Muitas pessoas fazem isso, muitas. Então, e isso é uma das coisas que dentro do digital as empresas trazem para você. Eu já falei sobre isso aqui. A dor. Comecem a observar. Pega aí dentro do Instagram, principalmente, porque é uma área que é mais fácil de ver os. Se der clique aqui, saiba mais. Mas olha a fala daquilo. Olha a fala. Olha as imagens. Então, muitas histórias são muito densas. São densas. Então, eu era assim, eu era assado, eu era cozido, mas eu tenho a solução. Assiste, eu vou te dar uma aula e aí tem uma aula. Só que não é assim. A aula vem, só fala de novo e fala, agora você tem que comprar. Então, assim, te impõe na dor, te leva para aquela energia de dor e fala, agora você compra o meu produto. Porque o meu produto vai te tirar da dor. E é assim para tudo. Né? Se você assiste na televisão, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, a propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, você só vai ver imagens densas, muito. Não passam imagens das crianças brincando, que já são curadas, não, por eles, não. Tem que trazer aquela dor, porque é o que vai mexer com o coração das pessoas. Então, naturalmente, isso acontece para tudo. Por isso que as pessoas contam as histórias. Então, elas vão te contar, você vai parar como eu, entrei no Uber e o cara me contou a história triste da vida dele. Eu não vi tristeza alguma ali, eu vi uma mulher literalmente se erguendo depois, porque ela conheceu ele na adolescência, mas ele era vizinho, e eles se reencontraram e começaram a ficar juntos quando ela tinha 20 anos. Isso há quase mais de 20 anos atrás, quer dizer, uma pessoa sem experiência nenhuma, né? Sem vivenciar a vida, de dentro da casa. Então, não vou dizer inocente, mas ali. E ali, hoje, essa mulher está escolhendo, escolhendo. E ele, né, pau da vida. Então, é muito interessante, sofrendo pela escolha do outro. Porque não, eu abri mão da minha vida para manter o sonho dele. Aí ele conta que o sonho dele, como ele não teve pai e mãe presentes, o sonho dele era ter uma família. Então, era o sonho, aí que eu quero chegar. O resultado que ele queria era papai, mamãe, filhinhos, família. Família margarina, de propaganda. É aquela imagem que ele criou dentro da cabeça dele. E não importa o que estão vivendo, mas todo mundo junto está tudo certo. Então, quando ela fala não quero mais, quebra aquela imagem, rasga. E aí, peraí, eu vivi minha vida inteira buscando isso. Vocês percebem? Então, é muito interessante olhar para isso e perceber que ali tem uma dor. Toda escolha vai, para muitos, vem através de um resultado que eu quero. E o resultado que eu quero é baseado numa dor que muitas vezes eu tenho. Então, você quer, eu quero meu filho, tarará, tarará, perfeito, eu quero. Por quê? Porque eu tenho uma dor. Eu tenho uma dor. Então, cada um vai viver suas escolhas. Quanto mais, então, qual é o caminho, qual é a chave de você mudar isso tudo? Ir para o seu interior. Então, quando eu estou na observação,
você não está interagindo, você está observando. Então, a partir do momento que você tem alguém que você percebe que você está sentindo, você não vai fazer esse trabalho, você não vai conseguir. Normalmente, você vai conseguir ser o observador sem opinião, fora da situação familiar, fora, você vai olhar de fora aquela situação. Então, você consegue. Então, por isso que os terapeutas, eles acabam tendo esse crescimento emocional dentro deles maior, porque eles conseguem, eles se prepararam, claro, né? Porque no início eu conheço terapeutas que eu lembro de uma fisioterapeuta. Nossa, hoje já fizeram outro dia 20 anos de faculdade, de formado, fizeram festa, ela me mandou mensagem, me convidou, e eu achei o máximo, né? Porque eu lembro quando ela chegou no meu consultório, ela ainda estava fazendo, já tinha feito um ano e pouco de fisioterapia, e ia querer largar a faculdade. Porque ela, toda vez que ela atendia alguém, a pessoa entrava com a dor no pescoço, saía ótima e ela ficava com a dor no pescoço. E eu lembro disso como fosse. E eu falava, e é claro, porque ela interagia e pegava para ela. Então, ela quer o resultado. Qual é o resultado que esse terapeuta, né, ou profissional quer? Quer que a pessoa fique perfeita. Não importa se ela deixa comigo. Ela vai sair falando bem de mim. Então, e não importa a carga que eu receba. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, uma das coisas que os terapeutas, verdadeiros terapeutas, é, gente, porque a primeira coisa para você ser terapeuta é você ser totalmente sem julgamento. As pessoas que, eu acho que isso, eu acho que isso, eu acho que isso, eu acho que você devia fazer isso, eu acho. Isso não é ser terapeuta. E se você aprendeu isso, você está na escola errada. Porque quem cura é o outro. É a autocura, ele só quer uma orientação. Então, você tem que devolver perguntas. E o que você acha que eu devia fazer? Como que você está vivendo essa situação? Qual é a... coloque sua mãe na tua frente. O que você sente? Perguntas, perguntas. A pessoa tem que chegar nessa, nessa conclusão. Ela por ela. Por quê? Porque se ela toma uma atitude, eu falo assim, é relacionamento. Ela toma uma atitude porque você acha quantos casamentos que eu já vi que por causa de terapeutas, por causa de psicólogos, se separaram e aí depois de, sei lá, voltaram e o problema é o psicólogo. Entendeu? Então, assim, e eu vejo, nossa, porque as pessoas ensinam do jeito que elas fazem. Não importa se você sai drenada de um atendimento. Estou nem aí. Isso é amor como abundância? Não. Isso você vai ganhar um monte de dinheiro, só que você não tem nem saúde. O que você vai fazer com aquilo? Isso é abundância? Não deixa de ser. É abundância. Abundância de dor e sofrimento. Então, assim, você ajuda o outro, mas não está se ajudando. As pessoas têm que aprender. Elas têm que aprender. Então, eu falo, e sempre fiz, né, formação de terapeutas, os terapeutas, eles não querem saber, eles querem aprender uma técnica e atender. Eu quero atender. Sem esse feeling. E aí se lascam, gente. Por quê? Porque você tem responsabilidade por tudo que você fala. Isso não é amor, não é amor. Você indicar o caminho para alguém não é amor. Entenda. Não é amor. Perceba. Leva a pessoa para o interior dela, sempre. Isso, quando você mostra um caminho para o interior, para esse equilíbrio, e ela vai tomar suas atitudes, uau, você vai fazer parte daquilo. Você vai fazer parte, você vai receber a energia daquilo também. Então, é maravilhoso quando a gente olha para isso desse jeito. Então, o amor, quando. A primeira, então, assim, o amor como ferramenta para criar abundância.
né? Uma pergunta isso. O amor é uma ferramenta para você de criar abundância? Ah, sim, porque eu amo a todos. Você vê alguém fazendo algo dentro da sua mente e vem assim, gente, o que é isso? Olha só, olha que pessoa ingrata, olha como ela trata o fulano e beltrano. Peraí, você está julgando, então você não ama de jeito nenhum, de jeito nenhum, né? Então, agora eu vou fazer uma coisa. Alguém escreveu assim, eu estava falando, né, das pessoas que tomam atitudes, e aí a Cláudia escreveu, pessoas mimadas. Será? Será? Isso é um julgamento. Então, quando eu rotulo, eu estou fechando uma porta. E eu falo, não são mimadas, são feridas. Pessoas feridas. Isso é uma consciência. Dentro de alguém tem uma ferida, e esta pessoa vai ter uma atitude pela ferida. Machuca o seu braço. Então, pega o seu braço, põe numa tipóia. Veja se você faz tudo no dia exatamente como você faria sem a tipóia no braço. Você não vai fazer. Por quê? Porque dependendo dos movimentos, dói o seu braço. Então você não vai fazer. Você vai fazer o que dá para você fazer com o que você tem saudável aqui. E assim, sim, as pessoas que têm essa energia de dor interna, feridas internas, talvez vindas de outras vidas, elas vão olhar para tudo com essa limitação. Essa limitação. Então ela vai falar: eu preciso que você pegue aquilo para mim. Por quê? Porque eu não consigo. Não é assim. Eu quero que você faça isso para mim. Faz isso para mim. Faz aquilo para mim. Faz aquilo para mim. Eu quero. Por quê? Esse é o ponto. Julgamos mesmo sem nos apercebermos. Então, assim, esse não perceber é uma questão de estarmos presentes. Então, por exemplo, eu falo isso para vocês da minha jornada, né, de anos me observando. Porque eu lembro que eu andava na rua, lembro de eu andando na rua em Petrópolis e vendo alguma coisa e um pensamento vinha de correção. Nossa, aquela pessoa está fazendo, olha aquele. E eu comecei, naquele momento, a falar: peraí, Lúcia, isso aqui é um julgamento. Então, eu comecei a ficar presente e percebi: nossa, eu estou realmente julgando. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu não sei o que está passando na cabeça dele, o que ele tem lá no corpo emocional dele. Então, é o meu ponto de vista. Ok, esse é o meu ponto de vista. Então, é a minha visão para uma situação. Então, é uma minha visão para uma situação. A partir do momento que eu tinha, e eu comecei a literalmente a me corrigir, gente. Dá trabalho? Você tem que ficar ligado, porque você entra no julgamento. Você entra, não adianta, você entra. Ah, ontem, por exemplo, tomei o Uber para voltar do Pilates. E o motorista falou assim: ah, o Brasil não tem jeito. Você fala: ah, é verdade. Essa é a opinião dele. Se você olha o Brasil como um país, gente, um país maravilhoso. Então você está literalmente falando que não tem mais jeito, no geral, né? Tudo. Não. Ah, alguns políticos precisavam ter mais. Não, não foi isso. Quando você fala dessa forma, ah, é verdade, você está olhando o país como um todo. Então, você está pegando tudo e está entrando numa caixa. Enfia na caixa que não tem jeito. Enfia, soca. Agora, eu falo convido você, vai, isso, né, de você, eu comecei a fazer isso, ir para o mundo. Então, não parei de viajar depois que mudei para o Rio.
vai para o Egito, vai para Portugal, vai para não sei aonde, vai 2 vezes, vai para os Açores e volta. Então, você começa a ver comunidades completamente diferentes, culturas completamente diferentes, problemas em todos. Por quê? Humanos, 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 escolhas. Agora, o país, maravilhoso, como o Brasil também. Mas a hora que você fala, não tem mais jeito, preciso sair daqui, você vai levar o problema junto com você, para onde quer que você vá. Então, o julgamento, ele cria uma abundância de dor e sofrimento. Muita, muita dor e sofrimento. Estou a trabalhar muito o não julgamento. Estamos presentes, mas ainda pego julgando. Sim, Celeste, sim, porque é algo que, veja bem, então vou voltar à história, acredito que o mais difícil depois de controlar a mente é o julgamento. Tá? Então, assim, como trabalhar com isso? Então, vamos lá. Estou sem água, de novo. É difícil porque desde muito cedo aprendemos o sim ou não, certo e errado. É, pega isso. Então, vamos lá. Quando nós estávamos, essa ordem que chega aí em janeiro, né, que vai ser oferecida só para quem fez algum curso da ordem. Então, assim, mas eu preciso fazer esse curso. Faz MICA, né? MICA dia 12 agora é um curso que vai trazer muita expansão. E aí depois você pode, inclusive, escolher a ordem do 1. Mas isso tem que vir de você, do seu ser, da sua essência. Uma das coisas que eu quero falar, tudo que eu estou falando foi trazido pela ordem, ok? Então, a queda da nossa consciência aconteceu de uma forma muito perspicaz. Nós começamos a querer, olha só como começou o processo. Vou resumir do resumo do resumo, ok? Então, assim, o A achava que o C tinha que fazer algo. O B achava que poderia ir lá e ensinar o C a fazer aquilo. O A falava, deixa eles vão aprender sozinhos. A gente aprendeu, deixa eles no tempo deles. Não, vamos lá, vamos ajudar, porque assim eles chegam rapidamente no mesmo nível que nós. Isso fez com que o uso de satélites, de poder de satélites, fosse atingido um nível que desestruturou esse satélite e ele caiu, tá? E quando ele cai, então, existe literalmente um confronto termonuclear dentro do planeta. Não que esse mandou, não a guerra como a gente olha hoje, ok? Mas aconteceu uma devastação. Porque quando a Lemúria sucumbiu, né? Imagina um continente inteiro. O que ela leva a nível de magnetismo para o planeta como um todo foi gigantesco. A onda magnética disso mexeu com todos, matou muitos, fora todos os que estavam no continente. A partir do momento que todos esses seres que morreram quiseram voltar para cá, muitos não voltaram, mas muitos voltaram, eles renasceram nos continentes que tinham, principalmente a Atlântica, que já estava nessa energia, porque a dor fica, a dor fica. A dor, quando você nasce, você olha para aquilo lá de trás e literalmente fala assim, dei um chute onde não devia, tomei uma decisão que não foi legal. Então, dentro de nós surgiu um arrependimento. Nós geramos a energia de sofrimento. E aí, olhar para os seres que não quiseram, porque existiam, tá? Ninguém se fala deles, mas sim, existiam os seres que não quiseram nenhuma coisa nem outra. E ficaram a par, né?
fora. Esses seres continuam e nós caímos e olhávamos aquilo e falava, cara, eu podia estar lá. Eu podia. Isso foi criando literalmente um abismo e dor impressionante. Então, esse auto-julgamento nasceu ali, gente. Nasceu numa dor terrível de uma escolha que nós fizemos como humanidade, lá, sei lá quantos milhões de anos atrás. E esse abismo entre como eu deveria ser e como eu estou, pela minha escolha, foi aumentando. Por quê? Porque eu não quero ver, eu não quero enxergar. Não, 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 não. Muda de assunto. Não, não, não. Então, é natural para todos nós não querer enxergar que o outro mostra para você a dor que você tem dentro de você. Então, aí eu vou falar para todo mundo que está falando, como não? Né? Nós aprendemos sempre, sim, nós aprendemos, por quê? Porque esse abismo existe. Como eu vou assumir, ok, eu tomei uma decisão errada e hoje eu posso começar a fazer uma ponte e voltar. Esse foi o despertar da humanidade, o início desta ponte. E a partir do momento que nós estamos construindo essa ponte, para voltarmos a ser essa divindade que éramos, nós podemos tudo. Só que essa dor toda desse buraco enorme está dentro de nós. Não foi embora, está dentro de nós. Então, a partir do momento que você olha o outro e fala, nossa, que pessoa mal criada. Se você entender que você está se olhando, e é você que é o mal educado, é você que é o mal criado. Todo julgamento que eu estou fazendo no outro, na realidade, sou eu. É meu, porque o outro é meu espelho. Tudo que eu enxergo fora de mim é o meu espelho. Quantas vezes você enxerga outra pessoa e fala assim, nossa, que legal, gente, ver aquela pessoa comprando, fazendo, criando, estruturando. E você fala, nossa, que lindo isso, porque você também faz. Você vai enxergar só espelhos. A partir do momento que nós entendemos, foi esse o despertar. O despertar foi quando o véu saiu e falou, cara, eu que criei a minha realidade. E tudo que eu enxergo fora de mim está dentro de mim. Então, o seu universo exterior é um reflexo do seu universo interior. A partir do momento que eu estou emanando um julgamento para o outro, se eu tenho isso como consciência e falo, peraí, o que eu estou vendo nessa pessoa aí que sou eu? Vou contar uma história. Eu estava no Pilates terça-feira ontem, e eu estava conversando com uma amiga, que eu adoro ela, a gente estava sentadas conversando, e aí eu não sei o que eu falei, recebi um e-mail, e aí eu estava respondendo, por isso que eu estava prestando atenção no meu celular, porque eu tinha que responder aquilo, e aí eu estava conversando com ela, eu falei, me dá um minuto que eu tenho que responder meu contador aqui, porque a gente recebeu um e-mail, tinha uma pessoa lá na outra sala, falou assim, cuidado, é golpe, veio. Não, ó, isso é golpe. Eu falei, querida, não é golpe, não é golpe. Não, mas meu marido e eu também temos uma empresa e também recebemos. E naquela hora, eu entrei no julgamento, eu falei, gente, mas que coisa! E aí depois eu olhei e falei, caraca, eu sou assim, eu sou assim. Eu quero curar o outro, eu quero mostrar para ele algo que eu já descobri. Eu sou assim. Eu sou assim, não daquela forma de entrar na conversa de outro, não, mas aqui, quando alguém fala, eu vou e pum, eu sou assim. Ok. Como ser compassivo dessa forma? Então, muitas vezes, algumas pessoas vão escrever, não sei se vocês já observaram isso, e eu não respondo, e não leio, porque eu sei que vai mexer com coisas,
porque eu vai vir isso e eu falo, não, isso é dela, se ela está aqui, ela está me ouvindo, ela está recebendo, ok. Então, é algo, por isso que o estar presente é importante, por isso ter a consciência de que quem cria a nossa realidade somos nós. E tudo que eu vejo em quem quer que seja é meu. É meu. Então, se eu começar a ter isso, né? E foi isso que eu comecei a fazer, de sentar, eu lembro direitinho uma vez que eu cheguei, quando eu voltei da Índia, eu sentei e o meu filho, nossa, estava falando no celular, desligou na minha cara, e eu, pau da vida, e eu sentei, eu parei e falei, peraí, eu sou exatamente assim, ele no espelho. Né? Tipo assim, pô! Então eu comecei a trabalhar, e quem me conhece de anos sabe que eu rasgava. E muitas pessoas falam, nossa, você mudou muito. Mudou porque eu comecei a fazer isso. Olhar para dentro de mim e perceber isso é uma ferida minha. Isso é uma ferida. Por que essa pergunta da pessoa, essa forma que a pessoa está agindo, me incomoda tanto? Porque isso é meu. Então, nós podemos ter sido criados com certo e errado, bom e mal. Podemos ter sido criados em sair julgando todo mundo. Ouvindo, crescemos e ouvimos desde criança, fulano, beltrano, ciclano, cor, credo e opção sexual. Porque entra nos julgamentos. Mas nós escolhemos aquela família para fazer diferente. Esse é o grande segredo. Deixa eu ler um negócio aqui. Aqui que a Carmen escreveu. Amor é uma fonte infinita. A intensidade de amar de cada um depende do quanto acessa essa fonte. Sofremos quando exigimos receber a mesma intensidade de amor que ofertamos. E é muito legal isso, né? Uma das coisas que eu comecei a me corrigir foi toda vez que alguém pede alguma coisa para mim, por exemplo, eu estou com um projeto aqui, de fazer algo para uma pessoa. Já faz dias. E tem dia que eu falo, não, vou fazer. Tem dia que eu falo, não vou fazer. Enquanto eu não estiver plena de que eu vou fazer isso, porque eu estou escolhendo fazer. Não importa como a pessoa receba, se ela vai ser grata, não vai ser grata, se vai mandar eu para aquele lugar ou não importa. Se vem da minha essência, ok. Então, eu comecei a fazer isso, né? Comecei, e muitas pessoas já perceberam isso no sentido de chegam para mim e fazem, quero fazer um curso, posso fazer isso assim? Eu falo, vou ver. Eu nunca respondo com a minha mente e a minha lógica, porque o que a minha mente quer e a minha lógica quer é um resultado. Que ela já concebeu. Lembra que a mente trabalha olhando para o passado. Eu já levei um cano, por que eu vou fazer isso para essa pessoa? Percebe? Não, eu vou para a essência e falo, verdade, vou fazer isso, mesmo que a pessoa não me pague, mas eu quero fazer isso nesse momento? Quero. Pronto. É assim que eu tomo as decisões. Então, sabe qual é o segredo? Não tenha pressa. Uma vez, um austríaco que eu conheci, que era namorado de uma amiga, e foi assim, namorado, sabe, rompantes, né? Eles se conheceram numa praia aqui, eles estavam fazendo. E aí eles ficaram, nossa senhora, foi incrível. Ele mal falava português, mal falava português. E ele quase, o inglês já era ruim. Então, assim, era complicado conversar com ele. Nem lembro o nome dele. Lembro o rosto dele, mas não lembro o nome. Agradeço muito a ele. E ele trouxe
E um dia ele foi conversar comigo, a gente lá em mímicas e tal, e ele falou de uma técnica muito antiga da Áustria, que eles trabalhavam lá, que era nunca resolva nada antes de uma boa noite de sono. Aqui, olha, eu acho que eles namoraram só para eu conhecer ele, para ele me falar aquilo. Aquilo para mim foi de uma grandeza e foi de uma sabedoria incrível, porque normalmente quando você está na correria de dar uma resposta, literalmente, às vezes você acha que é a sua essência, mas não é, porque você quer a resposta. Então, não, olha, vou entrar aqui, peraí. Tá, então vamos. Não é a sua essência. Você está com pressa. Quando ele trouxe isso, sempre tenha uma noite de sono para uma decisão no dia seguinte. Para mim, foi ser muito interessante. Eu percebo algumas pessoas que fazem isso. Hoje, por exemplo, eu conversei com uma amiga que a gente vai passar o dia na sexta-feira, juntas, e aí ela falou, não, eu vi, a gente vai para um lugar, eu falei com ela, tudo, mas eu disse para ela que eu só daria a resposta amanhã cedo, que era hoje. Então, ela me mandou a resposta, me falou sobre ontem, e só daria a resposta hoje de manhã. Então, assim, muitas pessoas fazem isso. Eu vou te responder amanhã. Eu vou te responder. Então, isso é interessante. Não, tem que responder agora, porque senão, aí você tem, nesses casos, que às vezes acontecem, você tem que sair daquela energia e sair, literalmente, tá? Sair. Eu já cansei de falar assim, então tá. Não, tudo bem, gente, preciso ir no banheiro. Eu cansei de fazer isso. Vou no banheiro, me fecho. Ninguém sabe, fecho o vaso, sento em cima e vou me alinhar. Vou me alinhar. Aí sim, sem pressa, eu tô no banheiro. Ninguém vai bater. Sai porque precisa dar resposta. Quem faz isso? Não sabe o que a pessoa está fazendo no banheiro? Percebe? Então, nós precisamos ter essa disciplina, gente. E essa disciplina, quem vai construir somos nós. O amor, ele literalmente é uma fonte de conhecimento, de visão, de luz, de consciência. O amor engloba tudo. Quando você tem amor, essa fonte, porque a gente acha que amor é eu amo você. Isso não é amor, não. Amor, muitas vezes, é por limite. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, tinha no jornal uns bonequinhos, era um desenhinho, no jornal mesmo de papel, vinha assim, a maré e uns bonequinhos, a maré e uns bonequinhos. Gente, eu adorava fazer coleção daquilo. Por quê? Das frases. Amar é dizer não. Amar é. Porque é exatamente isso, é olhar para você e perguntar: verdade, eu quero estar lá. Verdade, eu quero vivenciar isso. Verdade, eu quero patrocinar algo. Que não importa se a pessoa vai reconhecer isso um dia. Isso nós fazemos com a nossa família. Então tá, né? Peraí, não. Não. E aí entra no não amor. Aí você tá, cada vez que você não se olha, não olha a sua luz e não toma a atitude que vem do seu coração, que é verdadeiro para você, você fala assim: não, eu vou dar esse dinheiro ou vou fazer isso, não importa qual seja o resultado, se a pessoa vai, se vai ser grato, se não vai, se vai virar as costas e sair, não importa. Porque eu estou fazendo, porque a energia da luz está presente. Aí, quando você está nessa frequência, você está diminuindo esse abismo. Você está voltando a ser aquela essência sem dor. Então, quando a gente fala de amor, é um amor que talvez muitos de nós não consigamos conceber mentalmente.
aqui. Ele não tem explicação. Porque muita gente fala que se você está nessa energia de amor compassivo, né? Acha que, pode pedir para fulano, porque fulano nunca diz não. E não é assim. É um não com poder, é um não de criação, é um não que cria literalmente muita coisa, tá? Talvez crie até a revolta do outro, mas não está pondo combustível na dor dele, não. Está colocando combustível e botando fogo no que a mente dele projetou, mas o coração dele está fazendo assim para você. Gratidão. Porque passar o tempo, esse ser vai olhar e vai falar, a melhor coisa que aconteceu. E é sempre assim, é muito lindo o processo. Então, quando você olha o amor como essa ferramenta de criação, de abundância, não no sentido só de matéria, mas também de matéria. A ordem de Micah sempre fala isso. Quanto mais alinhado é essa essência que você é, mais o fluxo está permanente. Gente, é incrível como as coisas acontecem. A coisa acontece, chega, matéria mesmo, chão. Eu falo, quando você está nessa energia, o chão aparece para os seus passos. Então vamos lá, gente. Olha, 10:01, e amanhã a gente tem, quinta-feira, nós vamos receber a frequência de Micah. Lembrando que o toque de amor, do amor, que é a energia de quem é da ordem de Micah, ela vem para tirar as feridas. Então, ela é literalmente amor que faz com que você tenha essa posição, alcance mais e mais essa posição do amor com A maiúsculo, né? Saindo de um julgamento, saindo dessa energia toda de não amor. Porque esse abismo, ele criou uma carência em cada ser que é literalmente doentio. Eu convido você para me seguir, membros, gratidão por vocês estarem aqui. Vão lá assistir as aulas, assistam de novo. Se tiver dúvida, é só me mandar mensagem, tá? Já mandaram algumas, foi bem legal, assim. E é isso, pessoal. Gratidão. Namaskar.